eu nunca vou perdoá-los. Essa malícia nunca desaparecerá. Os demônios são uma escória, cada um deles. Então, eu vou matar todos eles, mesmo que eu tenha que roubar o seu corpo para fazer isso. Essas foram as palavras ditas pelo Lieb, um demônio de baixo escalão, para o Asta, um humano sem magia, através do qual ele estava agindo para poder concretizar o seu plano de vingança. Um ser de cabelos brancos, bagunçados e de baixa estatura. Um corpo quase todo revestido de preto, com asas de morcego, chifres semelhantes a de um carneiro, cauda longa e fina, dentes pontiagudos, com garras e olhos vermelhos, com duas linhas que se cruzam. Essa é a aparência do ser que habita um grimório de 5 folhas que chegou misteriosamente até o protagonista de Black Clover. Dono de uma personalidade maliciosa, vingativa e que se sente bem em ridicularizar as perdas de pessoas e seres ao redor com muito escárnio, a verdade é que o Lieb nutre uma profunda dor por acontecimentos do seu passado. Ele é completamente fechado, não permite que ninguém se aproxime dele para poder criar vínculos e laços, e ele possui todo o seu ser mergulhado num ódio que nutre pelos seres da sua própria raça. Analisando por essa perspectiva, ele parece ser só mais um demônio comum, como qualquer outro, mas a verdade é que o Lieb possui muito mais humanidade dentro de si próprio do que muito humano por aí. Ele nasceu na primeira camada do submundo como um ser completamente fraco e, assim como o Asta, completamente sem magia também. Lá naquele lugar, por ser o mais inferior de todos os demônios, ele foi obrigado a aguentar tormentos inimagináveis dia após dia, até que, num certo momento que causaria a sua morte, um demônio de alto escalão joga o Lieb com uma força surreal para cima, e ao invés dele se chocar contra o portão que trancava ali aqueles seres lá dentro e acabar morrendo com esse impacto, ele acaba atravessando esse portão por conta da sua falta de magia, e aí ele vai parar no mundo dos vivos. Por lá ele caminhou durante um tempo sem rumo e sem objetivo, mas os humanos que cruzavam o seu caminho se apavoravam de medo e o ciclo de violência contra ele continuava, a ponto dos cavaleiros mágicos serem chamados para poderem expulsar ele, que nesse momento ainda era um demôniozinho pequeno, como uma criança indefesa. Então, já cansado num certo momento e muito ferido, ele acaba desmaiando na floresta. Só que o que parecia ser agora sim o fim dele não aconteceu, porque uma jovem chamada Licita encontra o pequeno demônio, leva ele para sua casa e acaba tratando as suas feridas. Assim que o Lieb acorda, ele se surpreende por ver que ela não tinha medo dele e que ainda por cima tratava ele com respeito e com muito carinho. A Licita, então, mística como ela era, acaba considerando que o encontro do Lieb havia sido marcado pelo destino, já que alguns dias antes ela tinha encontrado um grimório de 5 folhas, e também pelo fato de que o Lieb não tinha mana, né? E isso fazia com que ele fosse o único ser vivo que poderia compartilhar uma vida ao seu lado, já que o seu corpo roubava a magia e a vida de qualquer coisa que se aproximasse dela. Ela então decide adotar o Lieb como filho e eles passam a viver no mesmo lar e a realizarem tarefas do cotidiano juntos. Dessa forma, foi estabelecido um laço, um vínculo entre os dois, que foi ficando cada vez mais forte, enquanto as barreiras emocionais que cercavam o Lieb iam caindo pouco a pouco, até chegar a um ponto em que ele afirmava que aquela humana tinha mudado o seu mundo. Só que, num belo dia, enquanto a Licita se declarava ali pro seu filho, dizendo que o pequeno demônio tinha salvado ela da solidão, o corpo do Lieb começa a sofrer uma transformação e um ser surge de parte dele. Era o Lucifero, um demônio de alto escalão lá do submundo, que havia descoberto que o garoto tinha escapado de lá de baixo e, usando a sua técnica, tentou se manifestar do mundo humano através do corpo dele. Só que quando a Licita vê que isso significaria a morte do Lieb, ela se agarra no Lucifero e enfrenta ele, segurando o demônio mais forte que ela podia para que ele não fugisse e assim automaticamente ela pudesse sugar toda a energia vital do vilão, matar ele e salvar o seu filho. Ela consegue salvar o Lieb, mas acaba sofrendo um golpe mortal do qual ela não conseguiria sobreviver. Então, enquanto ela ainda tinha um tempo de vida de sobra, ela usou a sua magia para poder selar o Lieb dentro do grimório de 5 folhas, para que lá dentro ele ficasse seguro e protegido do Lucifero e pudesse ressurgir um dia mais velho e poderoso para conseguir sobreviver sozinho. Com a morte da sua mãe, o Lieb passa anos trancado dentro do livro mágico, flutuando num espaço vazio, sendo que durante todo esse tempo ele alimentou
todo tipo de sentimento de ódio, mágoa, vingança e raiva, tudo ao mesmo tempo, que amaldiçoava constantemente todos os demônios, jurando morte para cada um deles. Todos esses anos nutrindo sentimentos tão pesados fizeram com que o Lieb pudesse manifestar um poder diferente de tudo que existia em qualquer um dos mundos da obra, que é a antimagia, mas apesar disso ele permaneceu preso lá dentro, até que um dia, sem motivo aparente, o Grimório acabou escolhendo o único jovem sem magia que já tinha nascido no reino de Clover, o Asta. Mas apesar disso, ele ainda não seria capaz de se libertar do Grimório e de se manifestar no mundo humano. Por causa disso, ele decide que vai fazer de tudo para poder roubar o corpo do Asta, para que ele pudesse agir com o seu plano de vingança, e para isso ele não se revelou imediatamente, muito pelo contrário. Ele fornecia uma porcentagem do seu poder de antimagia para esse jovem que usava o poder, achando que ele era proveniente do Grimório de 5 folhas que ele possuía, sem imaginar que tinha um demônio habitando o livro. O Lieb permaneceu ali sem se revelar até que em um certo momento em que o Asta é atingido gravemente por um golpe do Ladros lá dentro da Floresta das Bruxas e cai desacordado. A rainha, então, percebendo que estava em desvantagem, usa sua magia de sangue para manipular o Asta e trazer à tona algo a mais que estava dentro dele. Esse foi o primeiro encontro face a face entre os dois, e o Lieb teve uma tentativa ali de roubar o corpo do Asta, tentando convencer ele a desistir de tudo. O Asta obviamente se recusa, mas o poder do demônio acaba sendo manifestado ali pelo anão bombado, que sofre uma transformação parcial do seu corpo, tendo uma asa do Lieb manifestada, e transbordando ali em antimagia, ele se levanta e derrota o Ladros. Algum tempo depois, os Cavaleiros Mágicos travaram uma batalha intensa contra os elfos, que haviam tomado ali o corpo de alguns humanos do reino, mas tudo fazia parte de um plano antigo de um outro demônio chamado Zagred para conseguir se manifestar no mundo humano. E com a ajuda de alguns capitães e de outros cavaleiros, inclusive do elfo Lich e do primeiro Rei Mago, o Asta conseguiu derrotar o Zagred, e enquanto ele morria, o Lieb fica cara a cara com o demônio e de forma bem sarcástica, chamando ele de senpai, ele zomba da sua derrota e da sua morte. Os meses se passaram, os Cavaleiros Mágicos se fortaleceram e finalmente os irmãos Ogrades invadem Clover. Um deles, o Dante, vai até a base dos Touros Negros e uma luta complicadíssima acontece por lá, e numa certa altura do campeonato, quando os esforços do Asta e do Yami, mesmo combinados, não conseguiam fazer o Dante parar, o Asta se volta para dentro de si próprio e invoca a presença do Lieb, pedindo para que ele emprestasse o seu poder. É nessa hora que o Lieb vê uma grande oportunidade de dominar de vez o corpo do Asta, então ele faz uma proposta. Há de ajudar o Asta com seu poder, mas em troca ele queria uma parte do seu corpo, e aí o Asta aceita. Graças a essa barganha, o braço direito do Asta passa a pertencer ao Lieb, que consegue manifestar ainda mais do seu poder agora, e com isso o Dante perde a luta. Só que isso não foi suficiente para poder salvar o esquadrão, já que logo em seguida o Zenon aparece e consegue sequestrar o capitão para usar ele como catalisador lá da árvore de Clifote. Ao ver toda essa situação, mais uma vez o Asta recorre ao Lieb em busca de poder, mas dessa vez o Lieb nega, porque o corpo do Asta estava muito fraco e muito debilitado, e isso iria impedir qualquer transformação de ser feita ali naquele momento. Só que o que parecia ser bondade, na verdade não era, porque ele fez tudo isso esfregando na cara do Asta que ele era muito fraco. No dia seguinte, o vice-capitão dos Touros Negros, o Nat Faust, aparece e leva o Asta para uma câmara secreta para ajudar ele a fazer um verdadeiro contrato com o Lieb, no qual o humano deveria vencer o demônio invocado e, em contrapartida, o demônio seria controlado por esse humano. O Lieb, então, é invocado, fazendo com que o braço do Asta, que pertencia a ele, desaparecesse, e ali os dois travaram uma disputa em que o Lieb, tomado por todo o desespero de vencer, roubar o corpo do Asta e executar sua vingança, parte com tudo pra cima. Por outro lado, o Asta, com compaixão e a empatia de sempre, agradece o Lieb por ter ajudado ele até aquele momento, e a forma como o Asta age naquela situação fez com que o Lieb se lembrasse intensamente da Licita, que fez papel de mãe quando ele acidentalmente veio parar no mundo humano. Depois de perder pro Asta nessa disputa, ele acabou aceitando o acordo de amizade feito pelo Asta, em que o Lieb não seria dominado por ele, mas ambos iriam compartilhar juntos aquele corpo. E aí eles treinaram incansavelmente por 3 dias para que pudessem ficar mais fortes. Juntos eles conseguiram dominar a fusão, e graças a isso Nat foi salvo mais pra frente numa batalha contra a Lilith Namah, lá no reino de Esparta.
Muspad, e a vitória contra os dois demônios de nível superior faz com que o Lieb fique encantado com a possibilidade que ele estava tendo de enfrentar seres que antes ele jamais ia ter chances. Durante a batalha, o Lieb diz aos dois demônios que por eles serem fortes, eles nunca conheceram o medo, e eles acabaram sendo destroçados pelo Lieb e pelo Asta no modo união. Foi durante essa luta que o Lieb se sentiu extremamente grato ao Asta por ter dado para ele a possibilidade de ficar mais forte e enfrentar demônios desse nível. Depois de algum tempo, o Lieb se depara com o Lucifero novamente no campo de batalha, e aí toda essa carga sentimental que ele tinha devido ao trauma que ele passou vendo o Lucifero matar a Licita na frente dele veio à tona, e revoltado ele confronta o Lucifero sobre o assassinato da sua mãe. Uma luta frenética acontece em que o Lucifero massacrou todos os cavaleiros mágicos que estavam no local, incluindo os capitães, e num certo momento, antes de serem atingidos novamente pelo Lucifero, as memórias antigas do Lieb acabaram transbordando e sendo derramados na mente do Asta, que descobre todo o passado trágico dele. Graças a isso, pela primeira vez, o Lieb pôde experimentar o sentimento de ter um amigo, já que ao ficar ciente de toda essa situação que o Lieb passou, o Asta fica determinado a fazer de tudo para ajudar ele no seu objetivo. Isso fez com que o Lieb sentisse que não estava mais sozinho, e essa sinergia possibilitou que os dois conseguissem conquistar o auge da forma união deles. Com a vitória contra o Lucifero e o reino temporariamente salvo, o Lieb reconhece que conseguiu vingar a morte da Licita graças à ajuda do Asta e anuncia que a partir daquele momento era a vez dele de ajudar o seu amigo a conquistar o seu sonho, que era se tornar Rei Mago. Só que com a revelação de que o Rei Mago Julius era na verdade o Lúcio Zogratis, né, tudo ia virar de cabeça para baixo de novo, e a antimagia desenvolvida pelo Lieb e compartilhada para o Asta pelo fato dele não possuir magia é considerada um grande problema para o mundo que o Lucius quer implementar na humanidade. E após sofrerem um golpe mortal, ambos acabaram parando num reino desconhecido até então chamado Ino, ou o País do Sol, onde eles passaram por mais um treinamento para aprimorarem as suas habilidades e assim poderem voltar e impedir o fim do mundo juntos. Ainda existem muitas outras coisas para serem reveladas sobre o Lieb, principalmente essa ligação entre ele, Asta, Licita e Grimório de 5 folhas que apareceu do nada, né, que aparentemente foi só uma coincidência, mas o que a gente pode ver até aqui é que ele teve uma trajetória de vida completamente sofrida e solitária, em que na única vez que ele conseguiu conquistar algo, não se sentir rejeitado e se sentir amado pela primeira vez na vida, tudo foi tirado dele de forma brutal e ele se viu solitário novamente, até conseguir aceitar a chegada do Asta na sua vida e ter a chance de trilhar um novo caminho, tendo aí uma parte do seu jeito de ser modificada, que antes era puro ódio, passou a ter sentimentos de gratidão e, por que não, de amor também, porque o Asta é irmão dele. Bom, gente, essa foi a história de vida do Lieb até aqui. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. E se vocês quiserem que eu traga a história de vida de outros personagens em ordem cronológica, como eu fiz aqui, é só deixar nos comentários que eu trago, tá bom? Beijos! Tchau!